E aí vamos falar da questão econômica. Vamos falar. Mais motivos para o Lula, né? Tá meio preocupado. Lula ontem. Dá pra mostrar esse vídeo. Ainda tá com 25 minutos. Dá tempo. Tô preocupado de não dar tempo de mostrar tudo que eu quero. Cadê? Pô, não baixei o vídeo, então não vai ficar sem, mas eu explico pra vocês. Lula lá em Minas Gerais, Belo Horizonte. Na sua entrevista, falou mais uma vez sobre a questão da economia. Você pode ficar exigindo programa de governo para alguém que nunca foi candidato a nada. Quem nunca foi candidato, você pode pedir. Mas, pô, o Lula é diferente. O Lula tem uma história. Governou o país por 13 anos, como eles dizem. Candidato à presidência pelo PT, também reforçou que só anunciará quem serão seus ministros após as eleições, se for eleito. Aí diz, se eu apresento um, eu fico brigado com 10. O que tem a ver isso? Vai brigar por quê? Vai brigar por quê? Qual o problema? Não tem apoio aí, amplo? Armínio Fraga, Pércio Arida, Malan, não é todo mundo? Qual o problema, irmão? Eu não entendo qual o problema. Eu não entendo qual o problema. Por que ele não pode? Qual o medo que ele tem de perder apoio de 10? Porque o lado de Bolsonaro tá bem claro. Tá bem claro. Aí veja. O Tony Volpon, perfil, não faço ideia quem seja, traz ali uma matéria que é do Valor do Globo, fala o seguinte, mais uma vez, pragmatismo sob coação. Coloca entre aspas. Acho que esse é o título da notícia. Aí ele fala, mercado... Não, desculpa. A manchete é essa, mercado vai forçar Lula a migrar para o centro, afirma Volpon. Foi o próprio Volpon que disse isso daí, né? Mercado vai forçar o Lula a migrar para o centro. Aí o Leandro Demore fala o seguinte, exatamente o que o mercado queria com o segundo turno. Qual o problema do Lula vir para o centro? Você vê que a turma... né, lulista de primeira hora, não quer o Lula do centro. Quer o Lula fora de São Paulo, vermelho. Vermelho, né? Raiz. José Disseu, Aloysio Mercadante, o raiz. Raiz. Tá incomodado. Aí o Vilimigo pergunta, peraí, a culpa é do mercado? Segundo Leandro Demore, a culpa de haver segundo turno é do mercado, que deseja descaracterizar, né, o Lula. O nível de bolha que esse pessoal vive é algo a ser estudado. Mas beleza. Aí, além disso, no dia de ontem, o Maílson da Nóbrega escreveu um artigo na Veja. Quem é o Maílson da Nóbrega? Coloca no Google assim, Maílson da Nóbrega, hiperinflação. Ele era apenas, né, o cara da fazenda do Sarney, nos idos aí de 87, 88. Olha quando bateu a inflação naquele momento. Dá uma olhadinha quanto bateu a inflação naquele momento. Um cara sabe muito. Mas beleza, é porque o problema não era dele também, né? Não era dele, o problema é que o Brasil tava incontrolável. A gente não pode culpar o Maílson da Nóbrega pelo que aconteceu no passado. E aí ele escreve o seguinte, cadê o programa de governo e o ministro da Fazenda? Aí, olha, o subtítulo resume o que é que ele quer falar ao longo da matéria. Quem exige esses compromissos pode estar desconectado da realidade brasileira e das barreiras que se interpõem ao autoritarismo na política econômica. Ele escreve textão, para justificar o fato que o Lula não precisa apresentar um plano econômico. E aí você fala, peraí, essa questão de cheque em branco não é de agora. Mas estão batendo muito nessa tecla. Mas muito. Ao ponto que já tá começando a ficar estranho. Ao ponto da galera da fazenda do Sarney já tá, cara, para de cobrar o Lula. Aí eu resolvi pegar apenas notícias dos últimos dias. Assim, dos últimos 5 dias. Nem fui atrás do cheque em branco. Só pra gente relembrar alguns movimentos. Começar por aqui, 6 de outubro. Voto em Lula em defesa das instituições, diz Armínio Fraga. O PT não deixou claro que caminho seguiria no campo econômico. Mas vai defender as instituições. Não, vamos passar pano. Exigência de nome de Lula para a economia é pretexto para apoiar Bolsonaro. Vamos passar pano.
Pobreza mental de empresariado que age na política é responsável por desgraça. A culpa é do empresariado. Vamos passar pano. Então, é a Veja tentando passar pano pro Lula, falar que ele não precisa. É a Folha de São Paulo falando, não, ele não precisa apresentar. Globo. Mercado exige de Lula o que não cobra de Bolsonaro. Discurso do cheque em branco passa a falsa ideia do que o ex-presidente nunca administrou uma birosca. Globo, Folha, Veja, justificando o injustificável. Globo também, dia 4 de outubro. Presidente do PT diz que não vê acenos que Lula poderia fazer na área econômica. Equipe de Lula diz que caixa preço da economia impede detalhamento de proposta. Que é no sentido, ele não tem acesso aos números reais do governo Bolsonaro. Logo, ele não pode falar o que ele vai fazer. Ele depende disso, ele depende de sentar, né, na transição aí para ver como é que está o Brasil, o estado real das coisas. Quem quiser conhecer o meu ministério vai ter que esperar primeiro eu ganhar as eleições. E tá aí. Tá aí. Ah, não vou anunciar. Para esse tema tá rondando tanto o noticiário e para esses grandes colunistas como Bernardo de Melo Franco do Globo está precisando justificar o indefensável, é porque eu acho que está virando um problema para o Lula. Eu acho que está virando um problema para o Lula. Aí você vê o Mário Sabino fala o seguinte: jornais exigindo que Lula apresente o seu plano para a economia. Que plano, cara pálida? Nunca houve plano nenhum. O Flávio Gordon meio que discorda e diz, ó, o plano existe, basta olhar para a Venezuela e a Argentina. O César fez um tweet que ele fala o seguinte, ó: se eu rejeitasse o candidato X porque ele, né, criou problemas na economia para votar no candidato Y, no mínimo, preciso saber o que ele vai fazer nesse setor. Mas o maluco não fala nem quem vai ser o ministro, nem um plano, nada. A inocência do ser humano é uma coisa triste. Porque o Lula ele não pode revelar isso. E você vê que a imprensa está muito preocupada com esse tema. Tanto, hoje de manhã, mandaram Alckmin resolver. Essa matéria no Estadão, falando com aval de Lula, Alckmin dá pistas de como seria a gestão econômica do petista. Aí você pensa, pô, o Alckmin aí, ele deve ter concedido a entrevista para o Estadão? É preciso dessa matéria? Não. Ah, tá. Então o Alckmin deve ter conversado com a população, contar para o povo brasileiro o que o Lula vai fazer. Não. O povo não é prioridade. Na falta de um plano econômico de Lula, Alckmin tem dado pistas a empresários e investidores do que deve ser a administração de eventual governo petista na área. Por que não conta para o povo? Que é quem vai votar mesmo, né? A grande massa da população. Mas para empresário, investidor, logo o PT que tanto atacava a burguesia. Ah, rapaz. Ele se compromete com a redução da relação dívida-PIB, sem dizer, porém, como alcançá-la. Vai fazer como? Não sei. E com a reforma tributária nos moldes que já tramitam no Congresso, relatada por Baleia Rossi. Aí fala, Alckmin também tem dito que haveria uma revisão da legislação trabalhista, mas para estender a profissionais de aplicativos diretos garantidos aos trabalhadores formais. Beleza, bacana, ótimo, as pessoas têm que ser atendidas, mas será que isso não pode causar desemprego na área? É lindo ter direitos, lindo. Mas, na prática, será que isso aqui vai ajudar mais? Ou será que vai trazer problemas para essa turma? Promete ainda finalizar o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Bom, ele vai fazer o quê? Vai aplicar de vez a agenda verde? Aval. As promessas são avalizadas por Lula, segundo aliados, e são o máximo de detalhamento que a chapa pretende oferecer neste momento. Não, vamos falar aqui só um tiquinho para ver se o pessoal fica de boa. Não, se estou preocupado com a reforma trabalhista? Não, a reforma trabalhista é só para estender aqui o direito. O resto vai continuar. Será? Para a turma do PD tá precisando se movimentar, é porque você percebe que o clima não tá bom. O clima no empresariado não tá bom. A gente vai falar mais sobre isso. Mas antes, uma página chamada Humor Econômico. Isso é uma piada com valor econômico. As opções que temos em relação à economia para o dia 30 desse mês. De um lado, o Paulo Guedes. Do outro lado, um Kinder Ovo, né? Com a surpresa dentro. Cada um pode escolher o que quiser. Aí você vê,
né? Paulo Guedes, a gente já está sabendo que pode vir pela frente. Governo Bolsonaro, notícia de ontem, renda volta a crescer com inflação menor e alta do emprego formal. Sinalização é de fim do achatamento do rendimento iniciado na volta do trabalho presidencial. Todos os sinais que a economia brasileira está vindo com tudo estão na mesa. Todos. Do mesmo jeito que não temos aí um grande aceno para o empresariado sobre a questão econômica, o plano de governo, o Lula também fala o seguinte, não preciso prestar contas às pessoas, diz Lula sobre carta a evangélicos. A declaração ocorreu quando o petista falou sobre a possibilidade de firmar compromissos de campanha com evangélicos. Saiu dia 7 aí no R7. Aí você vê, Bolsonaro diz que reduzirá maioridade penal se reeleito. Bolsonaro não faz nenhuma questão de esconder o que ele vai trabalhar. Eu vou trabalhar por essas pautas. Minhas ideias são essas. O meu programa de governo passa por isso daqui. Já o Lula, será que o Lula tem coragem de se posicionar sobre esse tema? Será que o Lula tem coragem de falar, não, eu sou a favor de manter a maioridade penal de 18 anos? Você fala, não, vamos reduzir, vamos botar 16. Eu acho que o Lula não tem coragem. Por outro lado, aí lá vem a imprensa. Na falta de apoios, aí pra você ver, faço questão, vamos trazer os apoios que o Lula recebe. Mas na falta de realmente apoios grandes, de pessoas que nós conhecemos, a Mônica Bergamo tem que usar uma palavra assim, que generaliza, não especifica nada. Cerca de 140 cientistas. Quem assina o manifesto em apoio a Lula? E Bolsonaro tem os 3 governadores dos 3 maiores colégios eleitorais do país. Só para começar. Lula tem 140 cientistas e uma matéria na coluna da Mônica Bergamo. Essa é a notícia do apoio do Lula. É assim, a Mônica Bergamo falou, vai Lula, vamos. Tem um cientista. Agora vai. O foguete.